Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje será literatura, o pré-modernismo. Vamos lá? Aula 40.1, vai falar de quem? A poetização de Augusto dos Anjos. Tradição e originalidade, características, autor, e sua obra. Então, amadinho, conhecendo aqui a habilidade da aula. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Vamos para o texto atual. Como nós estamos na literatura, nada melhor de começar com um poema. Esse poema é de Gilberto Teles. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa e tão clássica, e com o tempo se foi emaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim é como a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Então aí, este poema de Gilberto Teles. Para aprofundar, quem é Gilberto Teles? Temos aqui o poeta Gilberto Mendonça Teles, nasceu amado, em 1931. Filia-se à terceira geração modernista. Publicou seu primeiro livro de poesia, Alvorada, em 1955. O crítico Mário da Silva Brito o descreve como um oleiro a lidar com o idioma, como um barro que se pode amoldar em variadas formas. Então, aqui um pouquinho de Gilberto Mendonça Teles. Ok? Então, vamos lá. Pré-modernismo, olha só, antes do modernismo e depois do simbolismo. Então, na questão da poesia, vamos considerar essa questão, não é uma escola, literalmente, tá bom? Então, nós estamos aqui. O pré-modernismo é um período compreendido entre os anos de 1902 e 1922 e que reúne, vou marcar aqui para vocês, tá certo? É o período, que compreende de 1902 a 1922 e que reúne grupo de autores brasileiros que não se encaixam, olha só, nem no realismo, naturalismo, nem no parnasianismo, nem no simbolismo. Belezinha? Então, nessa questão aqui, o pré-modernismo, ele, acontece, está naquele período de transição. Ele não vai encaixar nem no modernismo, nem nessas escolas literárias aqui. Belezinha? Então, tome nota. Falando dessa questão do pré-modernismo, vem aqui, Augusto dos Anjos, que se destaca a sua poesia. Exatamente. O nome completo é Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos. Nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Conhecendo um pouquinho de Augusto dos Anjos, quem daqui já não ouviu, uma frase famosa do autor?
um urubu pousou na minha vida. Por quê, né, que ele fala isso? Você fique aqui, amadinho, ligado, que você já vai entender essa questão, tá bom? Um urubu pousou na minha vida. Temos aqui, conhecendo um pouquinho de Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos obteve destaque especial no cenário literário brasileiro, devido à originalidade e impacto de suas obras, ainda com certa influência do formalismo parnasiano, do cientificismo, dos escritores realistas e naturalistas. A principal característica de sua poesia é o profundo desencanto com a vida. Certos traços decadentistas e uma visão extremamente materialista da existência. No entanto, ao combinar elementos formados parnasianos, sugestão musical do simbolista e uma forte marca de expressionismo, né? O autor acaba por construir um estilo diferente, por isso que vai ser chamado de atemporal, tá? Único, sobretudo, devido às suas fortes marcas de prosaísmo e vocabulário sincrético. Belezinha? Aqui, a poetização do feio, do hediondo, o cientificismo e a visão trágica da existência humana. Devido à poesia inovadora de Augusto dos Anjos, podemos dizer que, na realidade, ele não se filiou com exatidão a nenhuma escola literária em particular, criando um modelo de poesia que preza pela multiplicidade. Assim, entre as suas propostas temáticas temos, olha só o que você vai encontrar na poesia de Augusto dos Anjos. Temos aqui uma linguagem científica e extravagante. O tema do vazio das coisas, a morte e o nada que espera do homem, os estágios mais degradantes da vida com sua finitude. Como assim, amado? A putrefação da carne, em virtude da decomposição da matéria orgânica. Então, por isso que o Augusto dos Anjos, ele não vai se encaixar nem na questão do simbolismo, nem do naturalismo, nem do realismo, vai estar ali tudo misturado, ok? Característica da poesia de Augusto dos Anjos, mas aqui, vamos encontrar aqui, acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, aqui você vai observar o quê? Qual a característica que está presente? Você aí, aluno, que está sentadinho, né? Ouvindo, retoma a leitura. Se concentra. Qual é a mensagem que você consegue identificar? O que ele quer passar? E qual a característica presente nessa estrofe, nesses versos aqui. Então, vamos lá comigo. Acostuma-te à luma que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, quem que vai ficar em lama? Quem que é que se acomoda? Quem que é que não tem força para seguir em frente? O que dá para aparecer? O que dá para perceber aqui, amadinhos? Então, aqui
há um sentimento de quê? De pessimismo, de desânimo, né? De que a pessoa já desistiu de viver, né? Tá completamente desanimada. Então, ó, acostuma-te à lama. Se você não fizer alguma coisa, quem vai te esperar? A lama. Você não vai ter progresso. Então, marcando aqui para vocês o quê? A característica aqui desta poesia encontra o sentimento de desânimo, né? O pessimismo, desencanto, né? Pela vida, além da inclinação para a morte. Então, nós temos aqui também a originalidade e o rigor formal, além da utilização de palavras consideradas estranhas, inadequadas, a partir de quê? Dos efeitos sonoros e rítmicos. Que aqui também você vai lembrar da questão que ele procura ser perfeito nessa questão das rimas, que lembra lá do parnasianismo. Beleza? Então, espera, fera. Olha só, miserável com inevitável. Então, há essa questão também da musicalidade que você encontra também. Onde que você encontra a musicalidade? Lá com os autores simbolistas, tá bom? Porque essa musicalidade você encontra na poesia também de Augusto dos Anjos. O vocabulário original das ciências biológicas, tratando de temas como a morte, a decomposição da matéria, expressando assim uma visão trágica da existência. O que mais temos aqui na poesia, né, de Augusto dos Anjos? Nós temos aqui a sua única obra, a sua única obra, Eu. Tá? A poesia que brota da matéria morta. Então, Augusto dos Anjos, né, tão conhecido como o poeta do feio e do hediondo, Augusto dos Anjos trouxe para os versos a matéria orgânica morta numa espécie de poetização da ciência. O poeta aponta para uma temática, matemática centrada em tudo aquilo que é repulsivo, sem valor poético, mas que em sua poesia ganha certa o quê? Expressividade, mesmo que sejam palavras como escarro, verme, putrefação, cadáver, cuspe, carne e outras mais. Vocês vão ver aqui termos científicos, termos biológicos. Mais uma aqui, mais uma palavra. E olha só a estrutura, que quando eu falo que Augusto dos Anjos pega lá um pouquinho, né, dessa questão da forma que ele adota na poesia, é o soneto. Ó, quem que fazia uso bastante de soneto? Os parnasianos, tá bom? Então aqui o poeta do hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas. No coração ataca-me a existência. A mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Eu, em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, sondando-me a consciência, a ultra-inquisitorial claravidência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda. Ah, certamente eu sou mais hedionda. Generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Então, tome nota aí, amadinho. Outra poesia aqui também, a tradição e a originalidade.
é uma outra questão da característica que temos aqui nesse soneto Budismo Moderno. Ó, tome, doutor, esta tesoura e corte. Minha singularíssima pessoa, que importa a mim que a bichara roa, todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte, também da diatomácea da lagoa. A criptogma cápsula se esbroa ao contato de bronca desta forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo as perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, aqui, sempre usando a questão biológica, a questão científica. É o cientificismo poético. Então, a poesia de Augusto dos Anjos se apresenta fortemente preocupada com a forma poética em seus versos, uma vez que o uso do soneto remete à forte influência do esteticismo parnasiano. Então, você vai lembrar lá pode observar que todas essas poesias de Augusto dos Anjos têm o formato de soneto. Aí você, professora, mas o que é soneto mesmo? Você lembra, o soneto, né, é formado por 14 versos, sendo que 2 quartetos, né, 2 estrofes com 4 versos, 2 terceiros, que são 2 estrofes com 3 versos. Então, você faz a soma. 8 mais 6, 14. Belezinha? Então, dando sequência aqui, amadinhos. Olha só. Os olhos fundos, olheiras violáceas e testa descalvada, a boca fazia a catadura crescer de sofrimento. Por contraste de olhar doente, da tristura nos lábios, uma crispação do demônio torturado. Então, essa daqui é a descrição lá do seu amigo de infância, lá do tempo da adolescência. Quem fez essa descrição? Foi o Rui Soares, né? Que ele conhecia, né? Tanto que o Rui Soares, ele fez uma publicação dos poemas de Augusto dos Anjos, beleza? Então, tome nota aí, amadinho. Aqui, ó. Em 1920, o amigo de infância Rui Soares organizou a segunda edição de Eu, acrescentando-lhes alguns poemas. A partir dessa data, o livro foi intitulado Eu e Outras Poesia. Tome nota. Mais um soneto, né, de Augusto dos Anjos, né? Temos aqui a psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Olha a preocupação dele com a perfeição da combinação das rimas, né, com as palavras no seu soneto. Ó. Amoníaco com zodíaco, rutilância e infância. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sob minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida, em geral declara guerra.
anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então, olha só os vocabulários, né? As palavras que ele tem um cuidado em escolher. Ó, então, rutilância, a questão do brilho, epigênese, teoria segundo a qual a constituição dos seres se inicia e se faz mediante a sucessiva formação de novas partes que existe no novo fecundado. Beleza? Mais um outro verso bastante conhecido, né, de Augusto dos Anjos, que são o soneto Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável, em termos de sua última quimera. Somente a ingratidão está a pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-se à lama que te espera. Olha aí o pessimismo, a acomodação, o desânimo. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de ser também fera. Toma um fósforo, acenda teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. Olha essa questão do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Percebe aqui essa questão? Então, aqui você vai notar o pessimismo, né, o desânimo, essa questão de não querer mais viver, né, e de se acomodar. Se acomodar sim, deixar a vida, você não vai ter, não tem forças para lutar. Aí a presença, aí você vai lembrar aqui também um pouquinho, lá do tempo, lá do ultrarromântico, né? Lá da questão de Casimiro de Abreu, não é mesmo? Da questão do pessimismo, ele está ligado com a questão da morte, né? Que a morte é a solução do problema, tá certo? Então, aí essa questão da presença, né? Sempre nas poesias de Augusto dos Anjos, estão ligadas à questão do homem em sua desintegração, a questão da carne podre, né? A questão do que é fédido, né? Tudo isso está ligado. E influenciado também aquela questão científica. Belezinha? E como aqui fala, o pessimismo, né? E esse estilo assim mais mórbido de toda a nossa literatura. Beleza? Mais um pouquinho aqui sobre a poesia de Augusto dos Anjos. Olha só. Na poesia, né? Um nome solitário, porque ele é o único poeta, tá? É o único que faz no que os outros, do período do pré-modernismo, eles fizeram mais a questão da prosa, mais de romance. Quem se destacou na poesia só foi somente Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos não poderia se filiar ao simbolismo por conta dos temas, o quê? Escolhido para os seus poemas, em carne, putrefação, quase que não sai, o cientificismo, a poesia o quê? Escatológica. Também não se filiaria a quem? Ao parnasianismo, apesar que você percebe também essa questão, tem um soneto, faz a escolha de palavras, né? Faz aquela combinação, mas também não dá para se filiar ao parnasianismo. Tem característica, mas não pode se filiar. Embora usasse a estrutura do soneto. E ainda não é moderno, o que faz foi assim o que encaixaria no pré-modernismo. Porque Augusto dos Anjos, ele é atemporal. Belezinha? Atemporal. Ele usou o seu próprio estilo.
Ele tem o seu próprio estilo, tá certinho? E vamos lá conhecer mais um pouquinho, né, de Augusto dos Anjos, né? O que nós temos aqui de Augusto dos Anjos? Sabemos que Augusto dos Anjos, ele nasceu em que ano? Em 1884 e faleceu em 1914. Belezinha? Augusto dos Anjos, ele nasceu na Paraíba, tá bom? No engenho de pau do quê? Pau d'Arco, na Várzea Paraibana, em 20 de abril de 1884. Tá bom, amadinho? Olha, um paraibano aí, beleza? Parte para a Várzea Paraibana parte para o Recife e forma bacharel em Direito. Mas o sonho de Augusto dos Anjos era ser professor, embora advogado. Vai para o Rio de Janeiro e torna-se professor de cursos preparatórios de ensino médio. Tá ok? E, como vocês sabem, ele foi o autor de um único livro de poesia, que foi qual? O Eu. Sua obra é cientificista, profundamente o quê? Pessimista. Trabalhou assim como parnasianos e simbolista. Por que tem aqui que ele faz essa questão da característica, né? Do parnasiano e o simbolista? Porque você vai observar na sua poesia a musicalidade. Tem, porque a musicalidade que faz a questão nos versos, fazendo as rimas, né, entre os versos. Essa questão do parnasiano, de ser parnasiano, porque tem aquela preocupação de fazer sonetos com verso decassílabo. Tá certo? Então, ele formou-se em Direito, mas foi professor de literatura. Ele publicou apenas um livro de poesia, que foi Eu. Aí, mais tarde, o seu amigo, o que ele fez? Ele publicou a segunda edição, com Eu e Suas Poesias. Belezinha? Belezinha. Então, vamos lá, amadinho, para mais um soneto de Augusto dos Anjos. Olha só a estrutura aqui do soneto. Não esquecendo, observe sempre essa questão, né, da característica, né? Vocabulário, ele é um vocabulário que técnico, científico. Vamos dizer assim, técnico, porque levando para a questão mais aquele vocabulário biológico, né? A linguagem técnica científica, tá bom? E você vai lembrar também da questão da biologia. Então, vamos lá. O martírio do artista. A arte é ingrata, é conquanto um desalento. A órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento, que em suas frontais celas guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ele o tremer rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda, no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sente enxutos. É como um paralítico que amíngua da própria voz e na que ardente o lavra, febre de em vão falar, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua, e não lhe vem à boca uma palavra. Então, nós temos aqui mais um soneto de Augusto dos Anjos, um poeta atemporal, conhecido muito pela sua frase: um urubu pousou na minha vida, né? Então, para deixar aqui marcado para vocês, Augusto dos Anjos é o poeta que fez as suas obras, né? Que publicou
vamos dizer assim, ligada a nenhum tempo. Por isso que nós vamos falar da questão da escola literária, tá bom? Atemporal, beleza? Porque é difícil ele se encaixar em qualquer história, em qualquer estilo literário, qualquer escola literária, tá? Que ele, você vê que é lá desse período de 1000, né? Do período que tá em transição, belezinha? Então aqui, tá? Vamos encerrar essa primeira parte, né, dessa questão do pré-modernismo, que no pré-modernismo, na questão da poesia, quem se destaca é somente Augusto dos Anjos, com a sua única obra, Eu, tá certo? Aguardo vocês lá no Tirando Dúvida. Até lá!